meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica online, clínica presencial na cidade de Santos e online pela Top Terapia Online, né, que é quem está promovendo esse encontro. Fantoma, você quer se apresentar? Olá, pessoal. Sou Fantoma. Eu também trabalho na mesma equipe da Thaís, na Top Terapia. Sou psicóloga clínica, especialista em saúde mental. Sim. Eu trabalho, meu foco, né, são relacionamentos, mas eu trabalho com outras questões também. Tá? Hoje nós vamos estar falando sobre como melhorar os relacionamentos afetivos e a Fantoma vai estar falando sobre criar laços afetivos na gravidez. Certo? Certo? A Ariane está grávida, não? Não? Não. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tá bom. Então, assim, Marina está grávida? Não, a Marina tem um bebezinho lindo, né? Não é, Marina? Tem um bebê gostoso, né? Sim. A Ariane está tentando? Tá, né? É um grande passo. A Fantoma pode falar melhor nisso, né? Mas eu acho que é um grande passo, né, Fantoma? Com Quando a gente certeza. começa a tentar, já é algo 50% Com certeza. para chegar um bebezinho lindo. Né? Eu não sei o que a Marina pensa disso, né? Se for um passo curto para ela, se foi um passo longo, se demorou para ela engravidar ou não. Eu tenho um filhinho de 8 anos, né? Só um, mas também a minha alegria de viver. E eu demorei 3 meses para engravidar. Né? Já que o tema hoje, um dos temas, né? Essa questão da gravidez e a questão dos laços afetivos, né? Dos relacionamentos afetivos, que tem tudo a ver, né? Para mim foi uma felicidade engravidar. E hoje as minhas relações afetivas se ampliaram a partir da minha escolha, né, de ter neném. Então, acho que os nossos temas hoje, né, se São bem, intercruzam, com e por certeza. isso que a gente optou por estar falando sobre isso hoje. A Marina está dizendo aqui que ela parou anticoncepcional e depois de 5 meses veio. Perfeito. O que você pode falar a respeito disso, Fantoma? Como é que é essa questão de parar o anticoncepcional e depois engravidar? Isso vai muito de pessoa a pessoa, né? Cada um tem um tempo, cada um tem um estado de ansiedade que também às vezes atrapalha. E sim, ter tudo, vamos dizer assim, todos os instrumentos necessários, né, para saber se está tudo certo, procurar sempre estar no médico e deixar um pouquinho a ansiedade, que atrapalha muito quando você quer muito ficar grávida e a ansiedade entra aí como um coadjuvante negativo. É verdade. No meu caso, isso existiu por minha parte, por parte do meu marido. Era uma gravidez planejada, né? E aí, quando a gente planeja, fica um pouco mais difícil, porque você fica naquela expectativa, né? Então, vai ser esse mês, não vai ser esse mês, vai ser o outro mês, não vai ser o outro mês. E aí o meu médico virou para mim e falou assim, olha, para mim e para o meu marido, né? Olha, desencanem, né? Deixem para lá, porque, né? Senão vocês não vão chegar na meta de vocês. Então parem de planejar, deixa acontecer. E aí realmente, quando a gente parou de planejar, aconteceu, né? Então assim, é bem isso que você está falando mesmo. E porque, ao mesmo tempo, Thaís, quando você tem esse estado de ansiedade muito alterado, vai trazer problemas para esse neném que vai vir.
Esse neném pode vir muito ansioso, esse neném pode vir muito chorão, porque o seu estado emocional teve toda a interferência nessa gravidez. A saúde mental é preparada desde o momento que você descobre, pronto, estou grávida. A união do óvulo com o espermatozoide, pronto, estou grávida. E aí? Né? Então, se você começa a ficar muito ansiosa para chegar, o teu organismo já tá produzindo os hormônios desordenados que vai poder passar para esse bebê também. E para evitar isso, a gente tem que estar no máximo possível tranquila, fazer tudo o que precisa ser feito, compreender esse neném que está vindo, né? O que esse neném representa nessa família, como é que ele vai vir, né? Como é que eu estou, como é que meu marido, meu companheiro está. Trazer essas dificuldades, essas ansiedades presentes, né? E uma coisa assim que é muito importante, você conversar com o seu neném a partir daquele momento que está lá uma sementinha, né? E conseguir entender que cada momento é um momento, né? Não se desesperar. Tratar disso da melhor naturalidade possível, né? E os dois juntos, porque o filho foi feito pelos dois, né? Então, colocar esse pai também nesse relacionamento. Colocar esse pai de uma maneira bem positiva. Você é pai, eu sou mãe. Eu estou carregando aqui no meu ventre, mas você é o pai. Vamos participar de tudo. Das consultas pré-natais, das suas transformações de hormônios, seu humor. Você vai ficando mais gorda, vai se achando feia. E ele está ali no momento para te ajudar. Não, você está linda, isso vai passar, isso não é uma doença, né? Bem, isso não é uma doença, mas é todo o processo que precisa ter para aquele neném vir ao mundo. E a saúde mental desse neném, ele precisa vir muito bem. Ele precisa estar muito tranquilo. A partir das 22 semanas, mais ou menos, o neném já escuta tudo. Então, ter cuidado de como conversar com ele. Ser sincera com ele. Se você está triste, conversa com ele. Ô bebê, minha bebê, eu estou triste, mas vai passar. Eu estou aqui com você, não desamparei, eu não te larguei. Eu estou te protegendo, assim como você me protege pelo seu amor. E fazer essa troca de amor, fazer essa troca de carícia. Sempre tá fazendo, passando a mão na barriga. Vão deitar o casal, conversem com ele, dê boa noite. Se gosta de fazer as suas orações, façam as orações, incluindo aquele bebê, aquela criança. Para que tudo seja feito com a melhor maneira possível e harmoniosa, né? Porque às vezes não se entende que a gravidez não é uma doença. Não, não é uma doença, mas são 40 semanas que a mulher passa, vive 2, 3, 4 vezes, dependendo da sua condição de querer ou não ter essa gravidez planejada. E esse neném tem que entender. Ele tem que passar por todos os momentos, porque ele vai nascer e ele vai viver tudo isso. Então, que ele tenha muito amor, que ele tenha muito carinho, que no momento que estiver triste, passe para ele que você está triste, mas que vai passar. Né? Trazer isso. Ter um bom acompanhamento de um obstetra. Você criar vínculos de confiança com ele. Também questionar. Não aceitar tudo que ele fala como verdadeiro. O casal que tem que decidir. É o nosso filho, ele tem que vir ao mundo da forma melhor. Qual é a forma melhor para você? Eu quero um parto natural. Vamos ver como é que vai ser. Eu quero um parto humanizado. Vamos ver como é que se procede. Outra coisa também que muitas gestantes não sabem, o plano de parto. Tudo que você tem direito no seu parto. Quem pode lhe acompanhar, quem pode estar presente na hora do parto, tanto cesáreo como hospitais que promovem o parto humanizado, o parto natural. Tem opções de você escolher. E não aceitar que porque ela é profissional, é respeitada, claro. Mas ela diz, não, vai ter que ser cesárea. Mas por quê? Me explica. Que você consiga entender, seja justificado esse pedido da cesárea, vamos dizer, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado, tudo tem que ter muito bem ser conversado. Tem mães, eu já fiz curso de pré-gestante, que mães nunca nem ouviram falar desse plano de parto. Não tem conhecimento nenhum que o pai tem condição de estar participando, de entrar na consulta, de estar ali de uma maneira mais presente, né? E trabalhar também que esse pai não vai perder o lugar, porque lugar de pai é pai, esposa é esposo, filho é filho, né? Porque existe esposo que tem ciúme quando o neném nasce. Fica com ciúme, eles não querem, ficam de cara feia, não querem ajudar, porque ele se sente traído, né? Então não é uma traição, sim, um ser que veio pela vontade do casal e que esse casal tem que amar e respeitar por igual, né? Lógico que a mãe vai ter um tempo muito mais limitado para esse pai nos primeiros momentos, porque ela precisa amamentar, ela precisa descansar, ela precisa estar tranquila para que esse leite produza da melhor maneira possível.
A amamentação natural é muito importante e para que isso aconteça, essa mãe tem que estar muito bem, psicologicamente, fisicamente, ter uma alimentação adequada ao momento que ela está vivendo. E depois coloca esse pai no meio da situação. Vamos ajudar a trocar a fralda, né? Fica com o neném um pouquinho. Toda essa importância de todos os momentos, esse pré-natal consciente, o que eu preciso fazer, como é que eu tenho que me portar, não ir à praia, não se expor, porque a criança sente um claro, isso incomoda. Barulho excessivo também o incomoda. Aí você vê a mãe reclamando, porque o neném, meu neném mexe muito, ele mexe que me machuca. Ele não está te machucando, ele está simplesmente dizendo que está muito barulho, ou muito sol, ou muito quente. E ele sente os reflexos através da barriga. Então que essa mãe procure se preservar. Porque ele não está mexendo porque ele está com raiva, porque ele está aborrecido. Não, ele está dizendo assim, me ajude. Esse local não está legal. Né? Então, preservar tudo isso para que ele possa nascer uma criança mais saudável possível. No ambiente tranquilo, o ambiente que Thaís vai falar depois, né, sobre os conflitos que podem acontecer e que não deve acontecer, justamente principalmente nesse momento. Porque isso pode interferir muito na criança. Essa criança pode nascer com muito medo, essa criança pode chorar muito, porque ela percebeu durante a gravidez, mas ela não tem consciência do que foi, ficou lá, ficou armazenado. E ela pode, quando nascer, ela colocar isso de outra forma, né? De uma forma, de repente, através de um mal-estar, através de muito choro, através da parte psicológica muito afetada. Tem crianças, quando são pequenas, que o pai viaja e a mãe fica sozinha, tem febres, ficam gripadas, sem nada, porque o emocional dela está afetado. Por quê? Né? Então, tudo isso vem dessa criação do laço afetivo a partir do momento que você descobre que você está grávida. Não é uma doença, e sim, é um novo momento que a mãe está vivendo, que o pai está vivendo, né? E as gravidezes que não são planejadas, né? Naquele momento que você descobre, por um laço de segundo, você pensa que, eu não queria ter ficado grávida. Passa um momento também o pensamento de aborto. Mas aquilo ali pode ser remediado, você pode ser reconstruído, você pode pedir perdão para ele, que naquele momento você estava muito triste, aquele momento não era o momento ideal, né? Que você estava aguardando um momento melhor para aquela criança chegar, e não chegou. Mas assim, vamos tocar o barco para frente, já que veio, que seja abençoado, né? Que seja a criança feliz na minha família, que eu possa fazer ele feliz, cada um no seu espaço, pai, mãe, filho, né? E pedir as orientações possíveis, e nunca esquecer que pai e mãe é que cria, educa seu filho. Você pode ter a ajuda dos avós, paternos e maternos, de uma babá, de uma enfermeira, mas que os pais é que têm que decidir o melhor para o filho. Porque a minha avó fazia assim, tá, beleza, mas o que essa minha avó fazia que hoje, se eu fizer, vai surtir um bom efeito? Nós não sabemos. Então, que eles possam decidir entre eles dois. Vamos fazer o que minha avó fazia, porque é bom, os dois decidem, é bom, então vamos fazer. Não porque terceiros fizeram, não porque era assim que fazia na minha família. No contexto que a família está vivendo naquele momento, com aquela criança, é completamente outro. Tanto do pai quanto da mãe. Então, isso também é muito importante nesse laço, criar esse laço afetivo com essa criança. Né? O Fantoma, a Marina falou aqui que aquela questão da gravidez, né? Se demora, não demora, ela disse que ela tinha 4 miomas e mesmo assim demorou bem pouco tempo, né? Deixou o anticoncepcional, tinha 4 miomas e mesmo assim engravidou rapidinho, né? Isso tem a ver com a fertilidade, não tem? Com certeza, tem a ver com a taxa de fertilidade, que eu posso até dar um testemunho meu, bem interessante. Eu, quando adolescente, eu fiz uma cirurgia e tirei um ovário. Então, para todos os efeitos, eu só tinha um ovário e as trompas estavam tudo bem, porque até então o médico não me falou nada. Casei, tive meu filho fazendo tabela, meu primeiro filho. Eu estava fazendo tabela e fiquei grávida. Tudo bem, ele nasceu, foi um susto, porque nessa época, meu esposo, ele ia ser transferido para o Rio, eu morava em Natal, mas tudo bem, ele veio. Eu chorei muito, ele logo quando criança, ele foi um bebê um pouquinho chorão, era muito emotivo. Aí, tudo bem, vamos evitar, vamos fazer
Vamos ter que evitar o próximo filho. Aí eu comecei a tomar anticoncepcional e tive um aborto. Aí eu fiquei preocupada, porque o primeiro veio tão rápido e o aborto. Aí todos aqueles processos de cuidados, me cuidei. Aí vamos colocar o DIU. Coloquei o DIU. Só fiquei grávida com 11 meses só, né? Quando minha filha nasceu, os médicos na hora falaram para mim, nossa, você é muito feliz. Eu digo, por quê? O que a senhora não tem? Eu disse, eu não tenho um ovário esquerdo, que é o esquerdo. E eles foram lá conversar com o pai meu marido na época, e quando ela veio, ela falou assim, olha, a senhora não tem a trompa esquerda, a senhora nasceu sem a trompa esquerda e só tem um quarto da direita, e a senhora teve 3 gravidez, quer dizer, tem a ver com a fertilidade em si. Né? O mioma, de repente, se esse mioma estava fora do útero, era posterior, então praticamente ela tinha mais facilidade de engravidar. Sim. Entendeu? Então vai muito da fertilidade, né? Entendi. A Ariane falou aqui para a gente, né, que os bebês são bastante sensíveis aos ambientes que possuem um certo estresse. O que você pode falar sobre isso para a gente? Com certeza, porque tudo que nós sentimos, nós passamos para ele. Uma alimentação que a gente come com baixas calorias, sem nutrição alguma para ele, ele vai nascer uma criança bem menor. Se eu sou uma pessoa estressada, se eu grito muito, se eu me estresso com qualquer coisa, se eu me assusto muito, isso vai interferir porque sou eu que estou sentindo. Então, automaticamente, eu estou passando para essa criança. Ela poderá não ter problema nenhum de ansiedade, de irritabilidade, poderá. Mas poderá nascer uma criança muito estressada, muito chorona, muito irritada, porque ela não teve paz na época que ela estava sendo gerada. Em todo tempo ele teve interferência de gritos, de desconforto, como você vai falar aí sobre os conflitos em casa, com o esposo, ou se já tem um filho para dar conta da casa, para trabalhar fora, para chegar. Então, tudo isso faz parte. Né? Então, é um ambiente, mais tranquilo, melhor para essa criança, mais estressor, isso vai ter uma resposta quando nasce. Interessante o que você está falando. Então, você está dizendo que um ambiente, né, falando de relacionamentos, um ambiente onde o casal não espera essa criança, né, quando o casal não está disponível a essa gravidez, né, então que existem muitos conflitos, né, que é o que a gente fala no relacionamento, este ambiente vai favorecer para que esse bebê, de repente, venha nascer mais estressado também. Com certeza. Com certeza. É o que você está dizendo. É. Uhum. Não é uma via de regra, mas se você for fazer uma pesquisa, no caso você trabalha com relacionamento de casais, você procura saber como é que é o comportamento dessas crianças. Crianças que choram, são crianças inseguras, às vezes, são crianças que têm muito medo, porque ele não se sentiu acolhido. É como ele está todo o tempo na condição de defesa, porque ele está esperando o ataque. É o sentimento que a mãe está passando para ele. Estresse, a vida agitada, a cidade grande, maus tratos, às vezes, né? O alcoolismo na família. Então, tudo isso deve ser evitado como um todo, né? Para uma melhor harmonia da família. Mas, nesse momento, é primordial que tudo isso não possa estar acontecendo. Né? Porque, no caso, as famílias porque quem mora nas periferias, quem mora nas cidades do interior, as crianças nascem de qualquer jeito. Nascem de qualquer jeito, sim, mas de qualquer jeito também se vive. A mãe às vezes não tem condição de perceber que aquele filho está com alguma coisa. E vai levando para a vida. E ele vai criar, vai crescer. Se não tiver nenhuma dificuldade física, nem emocional, ele vai crescer. Né? Então, depois, lá na frente, ele vai sentir esse reflexo. Mas uma pessoa que já tem condição de esclarecimento, os postos de saúde têm os pré-natais, que eu participei lá em Natal, eu trabalhei no posto de saúde que tinha, como estagiária, que tinha esse preparo para as mães, todo esclarecimento, a partir do momento do início da gravidez até o final, o trabalho de parto, como se deve fazer o parto humanizado, o parto natural, ir para o hospital público, ir para o hospital privado. Então, estou em todo esclarecimento para o casal, para o pai grávido. Se tem tudo isso e nos postos de saúde é gratuito, por que não aproveitar? Por que não participar desses programas? Que é de extrema importância, né? Entendi.
Bom, mais alguma coisa? Não. Não? Não. Puxando o gancho, né, da Fantoma, vamos falar um pouquinho dos relacionamentos afetivos, né? Como é que eles funcionam. Então, para a gente poder falar um pouquinho de relacionamentos afetivos, nós precisamos falar sobre o que é relacionamento, né? Então, relacionamento é quando duas ou mais pessoas interagem entre si com um objetivo comum. Isso é o que a gente diz de relacionamento, né? Então, quando duas pessoas ou mais, ou um grupo de pessoas, né? Como a Fantoma falou, uma família, né? Está interagindo para um proveito comum, nós podemos dizer que elas estão se relacionando. Então, nós nos relacionamos no trabalho, nós nos relacionamos em família, nós nos relacionamos também a família, mas em casais, nós nos relacionamos quando nós temos amigos, né? Nós nos relacionamos quando nós temos inimigos também, né? Uhum. Aí vocês vão falar, mas você não falou que é para um bem comum? Sim, é um bem comum, né? Se você for parar para pensar que a inimizade, né, de duas ou mais pessoas é um bem comum, qual é o bem comum? Né? O bem comum é a inimizade, a guerra, a briga, né? Então, assim, a gente acha que o bem comum é só algo positivo, e na verdade não é, né? O bem comum é qualquer objetivo que aquelas pessoas tenham em comum. Vocês já devem ter ouvido falar do ditado, né? Que quando dois não querem, não briga, né? Eu acho que todo mundo conhece esse ditado e é real, né? Porque se o bem não for comum, né? Ou seja, se um não quiser brigar, por exemplo, o outro não vai ter com quem brigar, né? Então, assim, existe um relacionamento na guerra? Existe um relacionamento na guerra. Nem que esse relacionamento seja destrutivo. E aí, né, a gente pode falar um pouquinho sobre relacionamentos saudáveis, né? Então, eu falei que nós nos relacionamos quando nós temos um bem comum. No caso do casal e da família, falando mais da questão do casal, né, eles podem ter um relacionamento saudável ou eles podem ter um relacionamento doentio, né? O que faz esse relacionamento ser saudável, né? Então, um relacionamento saudável, ele é quando ambas as partes estão felizes, ambas as partes estão satisfeitas. Então, vamos voltar a falar, né, de um relacionamento destrutivo, onde, vamos falar do casal, onde o casal, né, briga, então, onde o casal, né, briga por conta de ciúmes, né? Eu vou estar falando dos tipos de conflito, mas por alguma coisa que deixa um infeliz, né? Então, assim, quando isso ocorre, não existe um relacionamento saudável, porque o relacionamento saudável é aquele relacionamento que ocorre quando ambos estão felizes, quando o grupo de interação está feliz, né? Então, assim, vamos dar um exemplo de uma família, né? Então, assim, a criança, falando, puxando o gancho da Fantoma, então vamos falar dessa gravidez. O casal briga, o casal se dispersa, e este bebê na barriga da mãe, pelo que a Fantoma falou, está infeliz, ele está sofrendo com essas desavenças, né? Mas esse casal, ele acaba, entre brigas, entre idas e vindas, ele acaba se relacionando da forma doentia deles, mas eles consideram que é um relacionamento saudável. Nessa família, alguém está sofrendo, né? Nós falamos do bebê na barriga da mãe, mas pode ser esse bebê, né, quando criança, pode ser um adolescente que esteja sofrendo por conta das brigas existentes no casal,
pode ser até os pais do casal, que assistindo aquela briga, que assistindo aquele conflito, se sente incomodado com aquilo. Então, assim, a gente pode falar que quando uma família está em sintonia, né, nem que seja a sintonia de todos estarem brigando, tudo bem, eles têm um relacionamento em comum. Mas quando tem alguém de fora dessa relação, e geralmente são os filhos, que a gente chama de bode expiatório quando chega no consultório, né? O casal vai buscar a terapia por conta da criança que está apresentando problemas, como a Fantoma falou, de agressividade, de agitação, de estresse. E aí, quando você vai atender essa criança, você percebe que ela está reagindo dessa forma por conta do relacionamento afetivo dos pais, né? E aí a gente chama toda essa família para dialogar junto, e quando os pais melhoram a sua relação, automaticamente essa criança, esse adolescente melhora, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu sempre falo que eu adoro contar causos, né? Então, assim, usando um exemplo, né, de uma adolescente, né, onde os pais a criticam, os pais, né, aferem, não aceitam, né, a individualidade, as escolhas, né? E aí esse indivíduo chega de repente, né, com um pedido de socorro na terapia, né? E aí você vai descobrir que, na verdade, a crítica, as relações familiares estão comprometidas, né? A crítica dos pais excessiva faz com que esse adolescente, essa adolescente, fique em conflitos. E aí não é um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável é quando existe harmonia na família, existe harmonia no casal, né? Essa harmonia faz com que seja saudável. Bom, na questão física também, o estar saudável é quando o seu corpo está em harmonia, né? E no relacionamento é a mesma coisa. O estar saudável é quando você está em harmonia nas suas relações. Isso é um relacionamento saudável, né? E aí, quando o relacionamento não é saudável, a gente pode dizer que é quando existem conflitos. Então, existem diversos conflitos existentes na vida de um casal, né? Os ciúmes, né, que eu acho que é o mais comprometedor de uma relação, né? É quando um não confia no outro, né? Isso traz conflitos para a relação, né? E o ciúmes, ele vai além, né? Ele se torna suspeita, ele gera desconfiança, ele gera falta de comunicação, inclusive, né? Porque o casal não consegue se comunicar a partir do momento que existe o ciúmes. Mas será que é só no casal que existe o ciúmes? O que você acha, Fantoma? Não. O casal, o ciúme acontece em qualquer relacionamento. Sim. De amigos, de familiares, até entre irmãos, né? Acontece esse ciúme, o mais velho para o mais novo, aquele que é o filho do meio, que nem é o mais velho nem o mais novo, no trabalho, no ambiente de trabalho, na própria empresa, em grupos, de forma geral. Enquanto existem indivíduos, enquanto existem pessoas, esse tipo de comportamento vai existir. E acaba sendo um pouquinho de insegurança de si mesmo. Quando ele passa a ser de exagero, a insegurança, a falta de incapacidade, baixa autoestima. Então, torna aquela pessoa muito incapaz. Então, se eu sou incapaz, eu vou começar a sofrer. Então, aí eu tenho ciúme e no relacionamento acontece muito isso. O homem, quando não se sente, principalmente o homem, quando ele não se sente bem com ele mesmo, aceitando ele como ele é, ele começa a ver que a esposa, a namorada, está olhando para aquele cara mais novo, aquele cara mais bonitinho. Então, ele cria uma fantasia e se reveste de tudo isso para poder se proteger. Né? Mas o ciúme vai acontecer em todos os relacionamentos, essa insegurança, né? Sim. À medida possível, quando você tem segurança, você já consegue, né, se desvencilhar de muita coisa. Sim, a Marina, ela coloca que é muito interessante, que ela percebe que é no dia a dia, que no dia a dia que ela está um pouco estressada, o bebê fica um pouco mais agitado do que o normal.
porque esta relação, né, mãe-bebê, né, não está naquele momento sendo uma relação saudável naquele momento, né? Mas ao mesmo tempo existe uma relação. A partir do momento que o bebê sente como a mãe está, né, é sinal que existe um vínculo e uma afinidade muito forte entre ambos, né? Senão esse bebê não sentiria, né? Dentro da barriga é uma coisa, mas se esse bebê não tivesse uma sintonia muito grande com essa mãe, quando ela estivesse estressada, ele não ia sentir o estresse da mãe, ele ia, né, lidar com isso de uma forma muito fácil. Vamos dar um exemplo, né? Pais ausentes, né? Então, pais que não, que trabalham demais, não pais ausentes no sentido da separação, também é possível, mas pais que estão presentes no dia a dia da família, mas que não compartilham das relações, né? Então, você vê que, falando em questão de criança, de bebê, né, ele não vai sentir o time do pai. Por isso que muitas vezes, ou no caso da mãe, eu estou falando do pai, mas também ocorre, né, algumas vezes que o pai é quem assume a família, e a mãe trabalha demais e acaba não passando esse time para a criança, né? E esse distanciamento faz com que essa criança não perceba mais se o pai está bem, se a mãe, ou no caso da mãe, se a mãe está bem. Ele desliga, né, o time dele como uma forma até de defesa. Né? Então, assim, essa pessoa não está presente na minha vida. Então, eu não vou sentir, eu não estou em sintonia. A gente fala de cordão umbilical em relação à mãe, mas, na verdade, também existe cordão umbilical em relação ao pai. Né? Não cordão umbilical, né, na questão fisiológica, mas na questão emocional, né? Onde, assim, ele sente, né? Ele recebe toda a informação, né, positiva e negativa de quem ele tem essa ligação. Quem ele não tem essa ligação, né? A criança, o adolescente e o bebê vão se desligar totalmente, né? Então, assim, geralmente essa ligação acaba sendo maior com a mãe mesmo. Mas, assim, existem casos de mães que falecem no parto, e eu conheço vários casos acerca disso, e que, na verdade, Fugiu a ideia, desculpa, gente. Existem casos onde, né, não existe, falando em harmonia novamente, né, não existe uma harmonia, né? E aí, o que seria harmonia? Vamos falar um pouquinho melhor sobre o que seria harmonia. Harmonia, né? O que é uma música harmônica? Uma música harmônica é que ela é prazerosa de se ouvir, que ela, né, que ela tem um som que combina, né? Que não Letras agride, de né? músicas que combinam, né? E isso seria a harmonia da música, né? Você pega alguém que está aprendendo a tocar um instrumento, que toca uma nota aqui, outra nota ali, totalmente diferente, não tem harmonia, né? Não combinam as notas para que exista uma harmonia. Então, assim, a harmonia é quando o casal, quando a família estão tocando as mesmas notas, né? Simbolicamente. Ou seja, estão falando a mesma língua, estão atrás dos mesmos objetivos, né? Então, assim, isso seria harmonia, tá? Então, assim, voltando, né, às perguntas. Complementando aí a tua fala, Pode Thaís, falar. quando você falou aí em relação à corte do do cordão umbilical, isso é muito importante quando acontece o nascimento. Porque a reação normal dos médicos é que o neném nasceu normal ou cesariana, corta o cordão. Não. É uma das coisas, né, que Boadella fala, que deixa ele se desvencilhar sozinho. Quando ele parar de circular, o sangue parar de circular no cordão, o neném vai chorar. Porque o neném sabe a hora de nascer. Ninguém, no caso, as pessoas premeditam, planejam o nascimento.
mas ele sabe a hora de nascer. Então, quando esse neném nasce, é importante que ele vá para o seio da mãe. Esse seio é o local de aconchego, é o local de acolhimento, é o local onde ele vai procurar. Tem um vídeo na internet, até vi. O neném nascia, parto natural, e colocaram ele no peito da mãe, da barriga, ele subiu procurando o peito da mãe. Quer dizer, o vínculo estava muito fechado, né? Muito entrelaçado. E quando o neném foi para ela, que encontrou o peito, que começou a mamar, o cordão umbilical parou de circular o sangue. É o momento que o médico corta. Aí você fala, mas isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver à vista da parte física, mas da parte emocional dessa mãe, desse neném, que ele nasceu e agora eu estou aqui e continua com a mesma proteção. Como você falou, um lar sem harmonia, esse vínculo na hora é quebrado. Ele fica triste, ele fica estressado, como a Marina falou. O neném chora porque ele não está se sentindo muito seguro. Quando a mãe se equilibra, passa para ele volta a se sentir seguro. O que não poderia acontecer é que essas oscilações passassem a ser constantes, né? Esses conflitos, né? Passassem a ser constantes. Perfeito o que você está falando. Conflitos, gente, vão existir até nos relacionamentos saudáveis. Né? Então, assim, tudo que não é em excesso, então vamos falar novamente dos conflitos, né? Então, assim, os ciúmes, que era o que eu estava falando, a falta de comunicação, a traição, né? A separação, né? Separação não é quando separa no papel, mas a separação, né? Onde de repente um dorme numa cama, outro dorme em outra, onde não existe mais o diálogo, né? As dificuldades na sexualidade, tudo isso são conflitos, né, que desestabilizam uma relação. Mas tudo em dosagem pequena, né? Então vamos falar que os ciúmes numa dosagem pequena, ele apimenta uma relação, né? Às vezes o casal realmente não dá para eles se comunicar porque eles precisam ter um momento individuais para cada um. Então, não é que o casal vai se comunicar o tempo inteiro, né? Voltando a falar da sintonia. Se o casal estiver em sintonia, ele vai perceber, um vai perceber o time do outro, assim como o filho. Hoje não é um time para trazer uma discussão, por exemplo, porque, de repente, a minha mulher não está legal, ou o meu marido não está legal. Então, hoje não é o dia para trazer, né, problemas, por exemplo, ou para discutir que a louça não está lavada. Eu falei isso numa outra live minha, né? Porque não é o momento. Então, assim, a gente tem que perceber nas relações, e eu estou falando de relações afetivas, né, do casal e da família, mas em qualquer relação, né, que se estabeleça vínculo, vamos falar de uma amizade. Né? Então, assim, eu tenho que perceber o time da minha amiga, né? Para que eu não me magoe se neste momento, neste dia, ela não me deu atenção. Né? Porque senão eu vou viver uma frustração e talvez eu até termine essa amizade por conta de que ela não estava no time. Né? Ela me abandonou, ela não gosta mais de mim. Porque, né? Não serve mais para ser minha amiga, eu estou falando, né, no tom feminino, porque eu sou mulher, mas isso pode acontecer no caso do homem também. E aí as relações se tornam conflitivas, porque eu não respeito o outro. Né? Quando não existe o maior conflito de uma relação é a falta do respeito. Né? Quando eu paro de respeitar o outro, e o respeito, o que seria o respeito, né? É eu entender que o outro é um ser humano, que o outro tem problemas, que o outro não vive em função da minha vida, né? Quando eu percebo tudo isso, a relação se torna mais saudável, né? Os conflitos, eles são dissipados, né? Quando eu confio no outro, eu não preciso ter um ciúmes, né? Quando eu confio na minha amiga, por exemplo, eu não preciso ter ciúmes, né, dela com uma outra amiga, porque eu sei que ela é uma amiga verdadeira. Quando eu confio no meu parceiro ou na minha parceira, né, eu não vou ter medo dela usar. Hoje eu fiz uma postagem no Relacionando-se exatamente
sobre essa questão, né, das redes sociais e o quanto isso gera ciúmes nos casais, né? Se eu confio no meu parceiro, se eu confio na minha parceira, eu não vou achar, não vou querer ir lá mexer no celular ou no computador para saber com quem ele ou ela está falando. Porque existe uma relação de confiança, né? Eu sei que mesmo que o outro esteja falando com sexo oposto numa rede social ou no serviço ou no que quer, né, que seja, essa pessoa vai voltar para mim. Porque nós temos uma relação saudável. E aí, voltando para a questão da relação saudável, o que seria nesse caso? Nós temos a sintonia, nós temos um bem comum, ou seja, nós combinamos, né? Não foi um para o lado e o outro para o outro, né? Então, assim, existe uma comunhão nessa relação. E a partir do momento que existe uma comunhão nessa relação, eu não preciso me preocupar que o outro vai embora, né? Existe uma pessoa que fala para mim a seguinte frase: quando eu deixo uma porta aberta, o outro tem a possibilidade de ir embora ou não, né? Mas geralmente o outro vai embora quando a porta está aberta. Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor isso, né? Eu tenho medo quando eu não estou fazendo o meu papel nessa relação. Eu deixei a porta aberta, eu deixei uma aresta nessa relação, né? Existe um buraco nessa relação que faz com que o outro vá procurar fora o que ele não tem no relacionamento. E não estamos falando só do relacionamento afetivo, né? Nós estamos falando do relacionamento em qualquer nível, né? Então, o patrão que manda você embora. Vamos dar um exemplo desse relacionamento. Ai, né? Você fica revoltado. Não, porque ele é mau, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Peraí, deixa eu me avaliar. Qual foi a porta que eu deixei aberta, né? Para que meu chefe fosse embora e não me quisesse mais. Isso acontece no relacionamento com os filhos, né? Então, tem muitos pais que se sentem muito mal porque os filhos foram embora. E embora, né, é a lei natural, né? Mas embora quer dizer no sentido de que eu não quero mais nem ver meus pais, né? Eu não comungo mais com eles. E aí os pais se perguntam: ai, mas poxa, que filho ingrato, o que eu fiz? Você deixou uma porta aberta. Ou porque sufocou demais, né? Ou porque foi super protetor, ou porque magoou, não importa qual é o conflito, mas você deixou a porta aberta, né? E aí o outro pode ir ou não, né? Às vezes não vai, o que se torna pior ainda, porque às vezes o outro fica nessa relação sem gostar da relação, né? E aí se torna um conflito muito maior, né? E esse conflito acaba se espalhando por toda a família, que é o caso do casal que, né, que uma das partes resolveu não ir embora e às vezes a desculpa são os filhos, né? E a relação saudável para essa criança, para esse adolescente, é que talvez o outro fosse embora, né? Porque ele pode ter uma relação saudável com um e com o outro. Mas naquele conflito que está existindo dentro da família e que o outro não foi embora, mesmo a porta estando aberta, acontece que quem sofre é quem está vendo aquilo, que alguém está insatisfeito nessa relação. Está permanecendo por algum motivo que o faz permanecer, né? E aí a gente pode falar um pouquinho da terapia de casal, é que pode-se resgatar este outro? Pode, né? Pode-se resgatar o outro. A partir do momento que o outro, por algum motivo, resolveu não ir embora, ele tem algum motivo para ficar. E se ele tem algum motivo para ficar, a gente pode tentar restabelecer, né, uma relação saudável. Né? Agora, quando o outro vai, ele não quer mais, ele aproveita o gancho da porta aberta para ele ir embora,
Aí é muito difícil. Né? Aí não adianta você virar para o outro e falar, não, vamos tentar uma terapia de casal. O outro já foi, ele não vai voltar. Ele pode até voltar, mas é muito difícil de que isso aconteça. Porque uma das partes já decidiu que não existe mais um relacionamento. Lembra que eu falei que relacionamento é quando 2 ou mais pessoas se reúnem num bem comum. Não existe mais isso. Ninguém se relaciona sozinho. Até se relaciona, né? Você estar com você mesmo, né? Eu postei isso outro dia falando de você tomar um café, de você, né? A solidão não é você pode se sentir muito mais sozinho estando com alguém do que estando realmente só, né? A solidão somos nós que fazemos, né? Então, assim, eu não sei se tem alguma pergunta, eu estou falando, e Fantoma, Acho você que sabe se tem alguma pergunta? não, a Ariane colocou uma coisa assim bem importante. Relacionamentos devem ser sempre a base do diálogo. A falta disso irá acarretar a falta de compreensão, brigas por coisas pequenas, etc. Quando ambos se entendem e respeitam, existe harmonia. E realmente, né, tudo que você falou está aí dentro desse contexto, né? E pegando aí teu gancho, e a importância, né, da psicologia em todos esses momentos da vida. Do nascimento, da preparação para a chegada, da continuidade da vida com essa família, com esse filho, que a psicologia não é só para quem já está com algum problema, porque se tem essa ideia muito errônea. Ah, eu estou ficando com problema, não estou dormindo de noite, eu estou isso, agora eu vou procurar um psicólogo. Não. A prevenção ainda é o melhor remédio. Então, que as pessoas comecem a se conscientizar que você não precisa procurar um psicólogo quando estiver passando por alguma dificuldade. Que basta você começar a perceber que seria bom uma orientação de uma terceira pessoa, um profissional que tem outra visão, está vendo de fora tudo isso, né? Em relação aos pais grávidos, né? Acabar com esse preconceito do pai, não vou para consulta pré-natal porque eu sou homem, o que eu vou fazer lá? Não, você é o pai. Você está tão implicado quanto essa mãe. Então, a participação do pai nessas atividades, procurar uma terapia para esclarecer muita coisa, para colocar os conflitos daqueles momentos que estão vivendo, como você falou. Procurar enquanto a porta não está aberta. Né? Deixar que essa porta não fique aberta, para que a continuidade da família esteja presente. Então, a importância da psicologia em todos os momentos da nossa vida. E ela está em todo lugar, né? Perfeito. Para a gente poder finalizar, que faltam 5 minutinhos, né? Eu queria falar um pouquinho da orientação psicológica online no caso de casais e famílias, né? Então, quando eu falo, né, dessa questão de deixar a porta aberta, né, o objetivo da terapia de casal e de família é resgatar essa pessoa para que ela não queira sair. A porta está aberta, porque quando alguém vai buscar uma terapia de casal, uma terapia de família, é porque a porta se abriu. E quando a porta está fechada, está todo mundo bem, tem uma relação saudável, apesar de poder ser preventivo o atendimento, a pessoa não vai buscar. É muito difícil, tá? Na verdade, seria muito rico se os casais, se as famílias fossem fazer uma prevenção no terapeuta, né? Para que não deixe que as portas se abram. Mas é muito difícil que isso aconteça. No caso da orientação psicológica online, existe a possibilidade, né, dessa orientação no caso do casal e no caso da família, né, de se entender aonde, né, está tendo conflito e poder agir na questão da orientação mesmo, né, é algo pontual. E aí, o mais interessante disso tudo é que, às vezes, o conflito ele se estabelece porque as pessoas estão longe uma da outra. E a orientação psicológica online permite que um esteja numa cidade, numa região, num país, fazendo a orientação, e o outro esteja em outro local totalmente diferente, fazendo a orientação também. Né? Então, assim, nós montamos um grupo e neste grupo a gente pode fazer esse atendimento conjunto. Né? Então, a orientação psicológica online, ao contrário da psicoterapia presencial, ela permite agregar, né, a família, mesmo que eles estejam distantes um do outro. Né? Então, existe a possibilidade, sim,
né, do atendimento virtual, do atendimento online, no caso de famílias e casais. E muita gente acha que o atendimento, a orientação psicológica online é só individual. E não é a realidade, era isso que eu queria estar passando para vocês. Tá? Eu agradeço quem esteve presente hoje aqui, né? Acredito que a Fantoma também agradeça, né, Fantoma? Com certeza, né? É bom sempre esclarecer, termos uma nova visão e compreender que a prevenção ainda é o melhor remédio. Você pode, até como a Marina escreveu aqui, o casal receber uma orientação antes mesmo de casar, para evitar conflitos futuros. Realmente o chamado encontro de noivos, né? Que são orientados mais a nível espiritual e partes, né, da nível do físico, né, do emocional e tudo mais. Que é uma abordagem, né, de atendimento, né? É uma abordagem de atendimento preventivo. Gente, eu e a Fantoma, a Marina também que está aqui presente, todas nós trabalhamos, né, com orientação psicológica online, pela Top Terapia Online, vocês podem nos achar lá, tá? No meu caso, eu tenho uma fanpage e um canal no YouTube chamando Relacionando-se, que vocês podem entender um pouquinho melhor sobre essa questão, né, dos relacionamentos.